casa, nós estamos aqui reunidos em um só propósito, em uma só visão de podermos adorar esse Deus, mesmo em tempos difíceis, tempo a qual muitas vezes vem afrontar o nosso ser, o nosso viver, e muitas vezes trazer à nossa memória, ao nosso coração, tantas coisas ruins ao nosso pensamento. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele estaria conosco em todo o tempo. Então eu quero que você, nessa noite, nesse culto online, você possa entregar a sua vida ao Senhor e dizer o quanto você é dependente dEle. Porque nessa noite Ele está à sua escuta e Ele está desejoso em ouvir a sua adoração e em ver a sua gratidão antes de qualquer coisa e sondar o seu coração nessa noite, tirar tudo aquilo que é mal. Que você possa nessa noite aí na sua casa, junto com a sua família, adorar esse Deus em um só Espírito. E que você possa, em nome de Jesus, estar expressando o seu melhor. Em nome de Jesus, que você possa fechar os seus olhos aí e agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, eu quero louvar o Senhor e agradecer por esse culto, agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos, ó Pai, aqui, na sua presença, que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, se fazer real em nosso meio, e que nós possamos, ó Pai, nessa noite agradar o seu coração com os louvores, ó Pai, com a palavra, e que o Senhor, ó Pai, venha, Deus, nos auxiliar, que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar, e conduzir o nosso coração para aquilo que está, ó Pai, no seu querer e na sua vontade. Sinta-se à vontade em nosso meio. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade, ó Pai, em cada lar, em cada casa. E que o Senhor, ó Pai, seja o centro de todas as coisas nessa noite. Pai, eu louvo o Senhor e te agradeço. E queremos, ó Pai, dar a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Fique conosco, ó Pai. Queremos te louvar, queremos te adorar, não, ó Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer, mas pelo que Tu és. Porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de honra, de glória e louvor. Te agradecemos e te louvamos. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me dele te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me dele te adorar. Tudo que há em mim
seus, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Como é bom te louvar, ó Deus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, ó Pai. Pois é uma adoração verdadeira, uma adoração forte diante da tua presença, ó Deus. Um dia nós dissemos: eis-me aqui, e eis-nos aqui, ó Deus, cumprindo todo o teu querer, toda a tua vontade. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Continue adorando ao Senhor aí na sua casa, onde você estiver. Feche os seus olhos. Sinta a presença do Senhor aí onde você está. Se desligue das outras coisas. Foque o teu pensamento. Direcione o seu pensamento ao Senhor neste momento. Momento de adoração, momento de entrega. Um momento de reconhecimento dos nossos pecados diante do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Cantamos a Ti, ó Pai. Receba a nossa adoração. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é,
Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável nós te adoramos, Senhor, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável imutável Senhor, nós te adoramos, ó Pai, receba a nossa adoração, receba, Senhor, toda exaltação, ó Pai, tudo aqui é feito somente a Ti, somente para a Tua honra, Deus, aleluia, aleluia. Declare mais uma vez aí na sua casa, Tu és vitorioso, Senhor. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Aleluia. Glórias ao Senhor, nós damos. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento de adoração, por este momento, ó Deus, de exaltação ao Teu nome, Pai. Aleluia. Graças a Deus, boa noite, paz seja com todos. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez, né? Interagindo através dessa live. Estamos em quarentena com todo o Brasil, separados geograficamente, mas unidos em um único Espírito, né? Que o Senhor possa nos transportar para um único lugar em Deus e que nós ali possamos desfrutar de todas as suas bênçãos. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o pessoal da Missão Portas Abertas, está aí conosco, e eu gostaria já de passar a palavra aqui com o meu irmão Everson. Boa noite, meu querido. Tudo bem com você aí? Paz do Senhor, pastor Moisés. Obrigado pela oportunidade e a paz a todos os irmãos da 15ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Deus abençoe a todos vocês, seja aonde vocês estiverem nessa quarentena. Aleluia. Uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês. Amém. Cremos que vai ser uma experiência maravilhosa.
e que nós vamos aprender muito nessa noite. Que Deus possa abençoar, então, esse momento. E eu queria pedir aí para os irmãos, compartilhem essa live, tá bom? Que vai ser uma grande bênção na nossa vida. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, ou talvez você que ainda não conhece a realidade da igreja perseguida, você vai conhecer. E você que já conhece algumas coisas, vai conhecer um pouquinho mais. Deus te abençoe com você, meu irmão. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer mais uma vez, a não só ao pastor Moisés, mas a toda a 15ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Obrigado por essa oportunidade, por você estar prestando atenção aí na sua residência, para você que está nos assistindo nesse momento de quarentena. Eu peço que você compartilhe essa live com outras pessoas, né? É muito importante que mais irmãos possam conhecer sobre essa realidade. A Missão Portas Abertas, ela existe há mais de 60 anos e ela trabalha exatamente servindo e apoiando a igreja perseguida em qualquer lugar do mundo onde essa igreja se encontre. Essa organização foi fundada por um jovem chamado André, um irmão nosso da Holanda, que logo muito novo, depois de voltar à guerra, eu vou contar um pouco melhor a respeito da história dele para vocês, mas ele entendeu o chamado de servir e apoiar a igreja perseguida onde ela estivesse. E desde então essa tem sido a nossa função nesses mais de 60 países. Aqui no Brasil nós fizemos 42 anos, mas em outros mais de 60 países nós já temos 62 anos de trabalho como essa organização. Meus irmãos, eu queria, antes de mais nada, pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, livro escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho, que tem esse mesmo nome. No livro de Atos, eu quero que vocês abram no capítulo 9. Quero ler uma passagem com vocês e contar um pouco do contexto, porque muitos de nós ouvem a respeito da perseguição, mas a gente não sabe, a gente tenta atribuir algumas questões a respeito dela, mas ela é totalmente bíblica. E há um sentido para tudo isso que está acontecendo no mundo, principalmente com esses irmãos. A igreja perseguida, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, ela não é um povo diferente de nós. Ela não é uma outra espécie de cristãos. São crentes como eu, como você, são pessoas que creem na salvação através de Jesus Cristo, creem na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. São pessoas de diversas denominações ao redor do mundo, mas que creem no mesmo evangelho do reino de Deus que nós cremos. E essas pessoas, elas são perseguidas por uma única razão, e o texto vai nos ajudar a entender um pouco melhor a respeito disso, ok? Capítulo 9 do livro de Atos. Vou ler apenas os 2 primeiros versículos. Diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, esse aqui basicamente o período que inicia a perseguição ao cristianismo, à igreja do Senhor Jesus. Alguns capítulos antes, nós teremos, logo ali no final do capítulo 7, virando algumas páginas, a partir do versículo 51, nós temos a história, o registro aqui que conta sobre a morte de Estevão. Estevão era um diácono ali na igreja primitiva, instituído pelos apóstolos e por toda a comunidade, e esse irmão, ele estava cheio do Espírito Santo, ele começou a testemunhar a respeito do reino de Deus e começou a operar sinais e maravilhas por onde passava. Isso fez com que ele conseguisse cair na graça das pessoas, mas também levantou alguns inimigos. E esses inimigos, em sua maioria os fariseus ali da época, armaram uma emboscada para que Estevão não continuasse fazendo o que ele foi chamado para fazer, que era pregar o evangelho. Pois bem, nessa emboscada acusam ele de algo que ele não havia feito, e em sua defesa, Estevão basicamente
prega para todas aquelas pessoas, para todos aqueles que estavam julgando ele ali, e fala a respeito de tudo o que o Senhor Jesus havia feito durante toda a história do povo de Israel e em outras nações. A partir daí, meus irmãos, aqueles homens eles não aguentavam mais ouvir a respeito da palavra de Deus, aquilo que o próprio Estevão estava pregando, e o texto vai dizer o seguinte, no versículo 57, ele vai dizer assim: Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Finalzinho do capítulo 7 que nós lemos agora. Vou ler agora só mais um pouquinho do capítulo 8, começo do capítulo 8, que diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Pois bem, esse é o começo da nossa história, da história do cristianismo a respeito de perseguição. É claro que se a gente olhar para toda a narrativa bíblica, para tudo aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta, nós vamos ver que a piedade, a adoração ao Senhor, a vida que procura andar em retidão para com o Senhor, ela é perseguida desde a história de Caim e Abel. Nós temos um homem que oferta de maneira agradável ao Senhor, o próprio Abel. E Caim, não fazendo o mesmo, não só o persegue, como também o mata. De lá até os dias de hoje, a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele vem sofrendo perseguição. Desde a escravidão no Egito, desde o cativeiro da Babilônia, desde as tentativas de posse de outras nações, enfim, a história do povo de Deus ela é repleta de perseguição. Mas o texto que nós lemos lá no começo, no capítulo 9, ele tem uma particularidade, e essa particularidade é o que identifica as pessoas a serem perseguidas, é a razão pelas quais elas são perseguidas. E eu vou ler novamente para vocês. No versículo 9, no capítulo 9, desculpa, o texto no versículo 2 diz assim: Pediu-lhe cartas, no caso quem pediu foi o próprio Saulo, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Repara como o texto identifica homens e mulheres, não como pessoas que eram simpatizantes, mas eram pessoas que eram do caminho. Esse caminho com C maiúsculo aponta para aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. Sendo ele o caminho pelo qual esses irmãos andavam, Saulo, e o texto vai nos dizer que respirando ameaças de morte, de uma maneira muito original, ali no original mesmo, no sentido original do texto, é como se fosse um animal selvagem, muito bravo, querendo mesmo ir atrás da sua caça com ímpeto, com fúria. Imaginem aqueles touros, daquelas touradas espanholas, que eles são constantemente instigados e provocados até que eles só têm ódio e querem atacar a primeira pessoa que vem pela frente. Pois bem, Saulo era como esse touro, como esse animal feroz que queria perseguir os cristãos, aqueles que eram do caminho. A história da igreja perseguida, ela nunca parou de ser perseguida e ela não vai parar. Eu preciso já começar dando essa notícia para você. E o nosso objetivo, o objetivo da missão Portas Abertas, não é parar ou fazer cessar a perseguição. Até porque isso não é possível. E outra, que isso também não é bíblico. A palavra de Deus diz que todo aquele que quer viver de maneira piedosa será perseguido. E não só isso, ela fala que é bem-aventurado, ou seja, é mais que feliz aqueles que são perseguidos, torturados por causa do nome do Senhor Jesus. A nossa herança, por conta disso, ela é muito maior do que os sofrimentos nessa terra. E isso, para nós, já nos deixa
esperançosos. Mas não olhando muito para o futuro, mas olhando para o agora, eu preciso compartilhar com vocês como essa perseguição acontece. Eu vou compartilhar com vocês não apenas alguns dados, mas também algumas informações que são valiosas, que eu peço que todas as vezes que você ouvir alguma informação durante essa live, tudo que você souber aqui, você pode não só ter mais informações no nosso site, está aparecendo aqui embaixo na tela, e também na legenda dessa postagem, você também vai poder ter o link de acesso direto lá. Nós queremos convidar você a saber mais. Por quê? Porque, infelizmente, meus irmãos, aqui no Brasil nós somos mais de 45 milhões, basicamente 45, 47 milhões de cristãos evangélicos, cristãos especificamente evangélicos, só nessa nação. Mas nem 40 mil desses cristãos estão por dentro do que de fato acontece com a igreja perseguida. Não, isso é um número muito contrastante e muito discrepante também. Pense, de 45, 47 milhões de cristãos, nem 50 mil conhecem de fato a causa da igreja perseguida. Então, quando você compartilhar essa live com os seus contatos, apenas compartilhe na sua página do Facebook, mande nos grupos de WhatsApp, isso já vai ajudar bastante. E nós queremos manter vocês cada vez mais informados. Não só no link que está na legenda dessa postagem, desse vídeo, como que está passando aqui embaixo, tem um outro link específico para você receber uma revista nossa, gratuita. E essa revista, ela é uma revista que conta um pouco mais sobre a nossa história e sobre a maneira como nós atuamos com a missão em mais de 60 países. Nós queremos enviar para você essa revista aqui. Ela vai chegar na sua casa com mais informações e te explicando como você pode se engajar mais com ela. Quanto mais pessoas souberem, isso vai fazer muita diferença para a vida desses irmãos. Eu vou explicar para vocês em instantes. Pois bem, eu quero compartilhar com vocês aqui, a princípio, esse mapa aqui que você está vendo na sua tela. Esse mapa ele já começa com uma informação muito específica. Cerca de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam essa hostilidade, essa violência, são presos e não apenas ameaçados, mas muitos deles são mortos por causa da fé em Jesus. Para vocês terem uma ideia, um em cada 8 cristãos no mundo sofre perseguição. Isso é um número alarmante, isso é um número que realmente deveria não apenas chamar a nossa atenção, mas deveria nos levar a estar dispostos a saber mais a respeito deles e principalmente orar por eles. O nosso fundador, o irmão André, ele tem uma frase muito icônica, né? Ele tem um princípio muito icônico, que é o de toda a informação que nós recebemos, nos é uma responsabilidade para orar. Então, nada além do que está acontecendo aqui essa noite, além de edificar você, que acredito que você será edificado nessa noite, não porque eu estou falando, mas é porque é a ação de Deus através da vida desses irmãos. Eu espero que você tome isso como uma responsabilidade para você. Eu encorajo e desafio você a tomar todas essas informações como uma responsabilidade. Eu vou mostrar para vocês esse mapa e explicar como ele de fato, o que de fato ele se representa, porque ele, na missão Portas Abertas, ele é o nosso carro-chefe, ele é o nosso instrumento de trabalho, e ele é desenvolvido desde a década de 80, num trabalho muito preciso, muito minucioso, onde nós catalogamos mais de 50 países que sofrem perseguição. Destacados aí na tela, nas cores amarelo, laranja e vermelho, estão apenas 50. Mas a nossa lista, além desses 50 países onde há mais perseguição, existem mais 23 países que estão em observação. Já falo deles em específico para vocês. Se vocês quiserem saber mais a respeito desse mapa, a Missão Portas Abertas disponibiliza ele de uma maneira bem interativa, que eu também vou compartilhar com vocês nesse instante. E eu quero mostrar para vocês como o nosso site ele aparece. No nosso site você vai ter acesso
a ele dessa maneira aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está sim. Você colocando o seu mouse em qualquer um dos países que tem a cor, você vai ter não apenas a posição desse país na nossa lista mundial da perseguição, como se você clicar em um desses países, e eu vou ser bem específico em apontar para esse país aqui, que faz fronteira com o nosso, que é a Colômbia, que está em 41º lugar. Clicando em cima dele, você vai ter mais informações a respeito do país, qual é o tipo de perseguição. O tipo de perseguição nesse país é de antagonismo étnico. Ele faz parte da nossa região da América Latina. É um governo de república presidencialista. Tem uma população de mais de 49 milhões e 47 milhões são cristãos. Mas, Everson, como assim? Como num país onde a maioria das pessoas são cristãs, ele pode estar na lista mundial de perseguição contra os cristãos? Pois bem, aqui tem uma breve explicação e você pode clicar aqui para saber mais. A presença do Exército de Libertação Nacional e o reagrupamento das Farc, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, junto à presença de outros grupos criminosos em um contexto sociopolítico instável, causou pressão e destruição na Colômbia. Líderes de igrejas são ameaçados, assediados, extorquidos e até mortos como resultado da violência cometida por guerrilhas ou outros grupos criminosos. Quero explicar um pouco disso para vocês. Para vocês terem uma ideia, na Colômbia funciona da seguinte maneira. Esses grupos que eu mencionei, principalmente a FARC, ela tem uma função perigosa de domínio da nação. E quando uma pessoa ela é convertida dentro desse grupo de guerrilheiros, isso gera para eles um prejuízo. Há muito envolvimento também com as questões do narcotráfico envolvendo a FARC. Então, quando um soldado, um guerrilheiro, que faz parte desse grupo, que é um grupo organizado, que é quase tido como uma religião para eles têm uma lealdade, eles pregam uma lealdade para com os guerrilheiros de uma maneira muito familiar. Então, quando uma dessas pessoas ela é evangelizada, é um prejuízo para eles. Eles estão perdendo um soldado e vários outros princípios internos dentro daquela facção são quebrados. E para eles isso é um sinônimo de traição. E a FARC ela tem um objetivo de sempre recrutar novos soldados. Então, quando as crianças elas vão se tornando adolescentes, e na Colômbia os rapazes eles são muito fortes, né, mesmo na adolescência, e as meninas ficam muito bonitas também, eles acabam pegando os rapazes para serem guerrilheiros e as moças para serem ou guerrilheiras ou objeto sexual para esses soldados. Então, visto que a realidade desses irmãos dessas pessoas é desse jeito, os cristãos que se levantam nesse lugar para lutar contra esse tipo de atitude, para pregar o evangelho e fazer com que crianças como essas não tenham esse destino fatídico, são perseguidos principalmente nas regiões montanhosas da Colômbia. Pensando nisso, a Missão Portas Abertas, ela desenvolve um projeto naquele país, onde acolhe crianças. Nós temos um abrigo lá, todos os anos nós fazemos viagens para esse abrigo, e nesse lugar, essas crianças, algumas delas são órfãs, né, perderam os pais que eram cristãos para a FARC, né, foram assassinados ou mortos, e outros precisaram deixá-los nesse abrigo para que eles pudessem crescer em segurança e ter educação, e não apenas educação, um ensino acadêmico, mas também pudessem crescer nos caminhos do Senhor, longe da possibilidade de serem sequestrados ou raptados pela FARC. Orem por esse projeto e já falaremos um pouco mais sobre eles. Pois bem, essa realidade é muito próxima a nós. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ela não é algo que está muito distante, está próximo de nós. E mais informações como essa, você pode ter no nosso site através do mapa que está aí na sua tela. Em outro destaque que eu quero dar para esse mapa, é para um outro país bem pequeno, que se encontra aqui na Ásia, é a Coreia do Norte.
Muitos de nós ultimamente temos ouvido muito a respeito da Coreia do Norte, porque não se sabe o estado de saúde do Kim Jong-un, né, do governo presidente daquele país, mas eu preciso destacar que ele é o primeiro país na nossa lista mundial da perseguição, e isso não é de agora, isso é desde 2002. A perseguição que acontece nesse país, ela é uma opressão comunista e pós-comunista. Ele fica no Sudeste Asiático, tem esse governo de Estado comunista, e a população desse país é de 25 milhões de habitantes, mas cristãos nós temos apenas 300 mil. O líder é o Kim Jong-un, né? E aí o país tem essa pontuação máxima de pressão em todas as esferas da vida, retratando a realidade de um estado em que a paranoia ditatorial é evidente em cada segmento da sociedade. Provavelmente não há outro país no mundo em que o termo paranoia ditatorial se encaixe melhor. E o que isso significa? Significa que esse país, ele é um país que idolatra os seus governantes, né? A ideologia comunista desse país coloca a família Kim num posto máximo de idolatria, né? De um ser que deve ser idolatrado de fato. E, e isso faz com que essas pessoas, qualquer pessoa que se volte contra o governo, contra essa maneira de viver, onde não apenas as roupas são limitadas, os cortes de cabelo são limitados pelo que o governo indica ou aponta, a comida, acesso a informações, a entrada e saída do país, como a gente bem sabe, é tudo isso muito fechado, e os cristãos, assim como aqueles que são contra o Estado, eles são vistos como inimigos e traidores. Então, eles são levados para um lugar chamado campo de reeducação, que na verdade são milhares de campos de trabalho forçado, onde essas pessoas elas ficam ali, muitas delas até morrerem de desnutrição ou de velhice mesmo, e ali elas são torturadas e abusadas, elas são, enfim, violentadas de diversas maneiras. Mas nesse lugar, o Senhor tem feito uma igreja subterrânea, uma igreja secreta, não apenas sobreviver, mas como crescer. Esse é um motivo de muita alegria para nós, porque mesmo com tão poucas informações, a Missão Portas Abertas, ela consegue acompanhar o que está acontecendo lá. A gente não divulga a maneira como isso acontece, geralmente nós temos informações que vêm da China ou da Coreia do Sul, mas o trabalho que é realizado nesse país, ele tem sido acompanhado e o evangelho tem crescido. Eu estou falando de pessoas, meus irmãos, que precisam aguardar, chegar, vir a madrugada para poder ter uma transmissão de rádio clandestina, onde elas possam ouvir pregações, onde elas possam ouvir louvores, totalmente diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Eu quero contar para vocês o testemunho de uma coreana do Norte, que eu tive a alegria de conhecê-la no ano passado, a irmã Heiu. Hoje ela é uma senhora muito idosa, ela vive ali na Coreia do Norte, Coreia do Sul, desculpa, mas o período que ela esteve na Coreia do Norte, o Senhor alcançou a vida dela e ela teve a vida totalmente transformada. Depois de perder o marido, depois de ser afastada dos seus filhos, essa irmã ela foi obrigada a passar muitos anos dentro de um campo de trabalho forçado, e uma das experiências mais enriquecedoras para nós aqui como Igreja Livre é um dia em que essa irmã orou para que tudo que ela pudesse ter fosse um momento onde ela pudesse louvar a Deus. Conversas paralelas não são permitidas dentro desses campos de trabalho forçado. Se você não trabalha direito, todas as pessoas ao seu redor pagam por isso, principalmente os mais velhos. Eu estou falando de pessoas que têm direito a apenas 10 gramas de comida por dia, e se o trabalho não render da maneira que as autoridades esperam, essa comida é racionada e muitas vezes tirada deles. Eu estou falando de pessoas que precisam comer rato dentro da prisão para poder sobreviver. E essa irmã que sobreviveu a tudo isso, além de torturas, de soldados pulando em cima dos seus joelhos, por exemplo, um belo dia ela orou ao Senhor que ela queria
poder louvar ao Senhor, ela queria poder cantar ao Senhor, porque ela cresceu ouvindo a sua mãe cantando, mas ela não entendia, e a mãe dela não podia evangelizá-la de maneira explícita, porque senão ela poderia denunciar a sua própria mãe, que é como as crianças na Coreia do Sul, elas são incitadas a fazer. Pois bem, meus queridos irmãos, o Senhor ouviu as preces da Reiu, e um belo dia, ela vivendo ali num dos alojamentos, nesses campos de trabalho forçado, começou a ter uma chuva torrencial, uma chuva, sabe essas chuvas que fazem muito barulho, que ninguém pode ouvir, nem a voz de ninguém? Pois bem, foi o que Deus proporcionou para essa irmã, para que ela pudesse cantar. E ela aproveitou essa chuva, saiu de madrugada, correndo pelos campos de trabalho forçado, ninguém podia vê-la e ninguém podia ouvi-la. E essa irmã entoou um hino que é muito conhecido por nós, que é aquele hino, me perdoe, eu vou ter que cantar para poder exemplificar, que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha que presente que o Senhor deu para essa mulher. Pois bem, meus irmãos, essas são algumas histórias a respeito da igreja perseguida. Se pudéssemos, nós ficaríamos aqui meses contando e as histórias não terminariam. Mas eu quero compartilhar com vocês uma outra história que é muito específica e bem conhecida de vocês, que é a história de vocês. Eu acho que vocês reconhecem essa foto que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu acredito que vocês reconheçam essa imagem. E diz respeito a vocês, porque ao contrário desses irmãos que eu pude compartilhar as histórias deles, a história de vocês é diferente. Nós estamos agora num momento de pandemia, de isolamento, distanciamento social. Nossas reuniões agora são feitas através de uma live como essa, mas até alguns meses atrás, essa era a realidade de vocês, essa era uma realidade minha, de poder chegar num horário como esse no domingo, estar junto com todos os outros irmãos. Junto com todos os outros irmãos, cantando, louvando ao Senhor, erguendo as nossas mãos com total liberdade, sem que nenhuma restrição houvesse para que pudéssemos cultuar ao nosso Deus. Mas, para os mais de 260 milhões de cristãos que eu já mencionei, para muitos deles, isso não é possível. Então você tem um privilégio muito grande nas suas mãos. Eu espero que você, depois dessa noite, depois de tudo que eu compartilhar com vocês, possa não apenas sentir saudade desse momento, mas quando toda essa pandemia passar e os nossos cultos forem liberados, as reuniões e os ajuntamentos forem liberados, você possa valorizar da maneira que precisa ser valorizado, porque isso é um privilégio que Deus deu a cada um de vocês. Um outro privilégio que você tem é o de abrir a sua Bíblia, como a gente fez agora no começo, mas para muitos irmãos isso não é possível. E foi sabendo disso que o nosso irmão André, como eu já mencionei para vocês, foi chamado pelo Senhor para poder assistir esses irmãos que não tinham essa possibilidade. Pois bem, em 1955, esse jovem, um pouco antes, esse jovem ele foi para a guerra. E depois que ele voltou da guerra, depois de um tiro no calcanhar, ele teve um encontro com o Senhor foi ao encontro dele e ele teve a sua vida totalmente transformada. E dedicando a sua vida ao Senhor, ele foi parar no seminário missiológico, e nesse seminário ele estava sendo preparado para pregar o evangelho para todas as pessoas que ele pudesse. Afinal de contas, um dos lemas desse seminário era que o mundo inteiro seria para o Senhor Jesus. Essa foto do lado direito, onde tem o irmão André olhando para cima, faz parte da primeira viagem que esse irmão fez para trás da cortina de ferro, logo ali para os países que faziam parte da União Soviética e que eram dominados pelo comunismo e pelo socialismo, que são ideologias que basicamente são contra o cristianismo e que são focos de perseguição em vários desses países que eu já mostrei para vocês. Pois bem,
A história desse menino começa quando ele recebe uma revista. Por isso que uma revista para nós é muito importante. E se você preencher o seu cadastro, você também vai receber uma revista gratuita. Porque ele recebeu uma revista, mas era uma revista exatamente desse Partido Comunista que, que promovia o Festival da Juventude. Se você pesquisar na internet, você vai ver que o Festival da Juventude era um festival que reunia jovens de vários países, principalmente ali na Europa oriental, para poder prestigiar o comunismo, para poder difundir o comunismo. E era como se fosse uma grande abertura de uma Olimpíada, de uma Copa ou algo parecido. E esses irmãos, ó, esses jovens, eles marchavam e eles tinham hinos de gritos de guerra a respeito do comunismo. E isso chamou a atenção do irmão André porque essas pessoas, imagina se essas pessoas todas fizessem a mesma coisa para o Senhor Jesus. Como seria ter um estádio lotado e vários jovens cantando e exaltando o nome do Senhor Jesus? E ele escreveu uma carta para os realizadores desse evento, desse festival, perguntando se ele poderia ir, mas dizendo, olha, eu sou cristão. E eles falaram, não, tudo bem, você pode vir. E ele foi numa excursão para esse país. Ele aproveitou a oportunidade, fugiu um pouco da excursão e acabou conhecendo uma igreja. Entre várias igrejas daquele lugar, ele conheceu uma igreja que logo chamou ele para pregar, afinal de contas era um estudante de teologia, de missiologia, e era um país diferente, enfim, era um estrangeiro ali que podia pregar o evangelho para aqueles irmãos. E logo de início, o irmão André, ele conta que ele teve uma experiência um pouco peculiar, porque quando ele fez algo muito comum, que nós fizemos aqui, eu pedi para cada um de vocês pegar as suas Bíblias e abrir a sua Bíblia em determinado livro. Ele fez a mesma coisa, mas ele esperou e viu que ninguém fez nada, ninguém se mexeu. E ele achou aquilo curioso, ele perguntou para um dos líderes que estava perto dele, algum irmão que estava próximo, e falou assim, mas vem cá, é, não é costume de vocês trazer a Bíblia ou abrir a Bíblia durante o culto? E para surpresa dele, o irmão que estava ao lado dele falou assim, olha, nós gostaríamos muito, mas nós não temos Bíblia. Lembra do privilégio que eu lembrei vocês de estar junto na igreja? Eu quero lembrar vocês de um outro privilégio que você tem, ter a sua Bíblia junto com você. A pandemia não tirou a palavra de você. O coronavírus, a quarentena, o isolamento e o distanciamento social pode ter tirado a gente desses privilégios que para nós é super importante de ter, estar ao lado dos nossos irmãos. Mas você pode ter a sua palavra, a sua única regra de fé e prática, tudo aquilo que você sabe a respeito de Jesus está aqui na palavra de Deus. Aqueles irmãos, eles não tinham. E para espanto do irmão André, ele começou a descobrir que outros lugares também não tinham. Outras pessoas não apenas não tinham Bíblias, mas também não podiam se reunir, não podiam ficar juntas para orar, não podiam ir à casa uma da outra para fazer reuniões de oração, porque o governo, porque as autoridades, os policiais, os militares daquela organização acabavam impedindo e achando que era um crime contra o Estado. Ele entendeu isso, e o Senhor foi abençoando ele cada vez mais. A foto que você está vendo aí à sua esquerda com esse Fusca, que para a missão Portas Abertas ele é icônico porque é um Fusca, na foto não mostra, mas é um Fusca azul que ele ganhou de um irmão que acreditou na missão dele. Foi através desse veículo que ele começou a fazer o que o tornou conhecido mundialmente como o contrabandista de Deus. E a história conta que ele colocava várias Bíblias nos compartimentos dentro todo o espaço que ele tinha dentro do Fusca, ele utilizava para poder levar as Bíblias. E essa é a primeira viagem que ele faz fazendo esse trabalho. E tem uma outra curiosidade muito importante, que sempre quando ele era passar em alguma alfândega, ele fazia a conhecida oração do contrabandista. Essa oração ela é muito famosa, primeiro pelo nome em si, né? Como assim oração do contrabandista? Mas essa oração é um símbolo de fé e talvez uma explicação pela qual, em todas as viagens que ele fez, compartilhando ou levando Bíblia para os países atrás da cortina de ferro, ele nunca perdesse uma Bíblia sequer. Eu quero ler para vocês aqui
essa oração. Deixa eu só achar aqui. Essa história que eu estou contando para vocês e muitas outras que narram o começo da, da, da Missão Portas Abertas, elas se encontram nesse livro aqui, chamado Contrabandista de Deus, que é uma biografia do irmão André. Você pode adquirir ela através do nosso site também. Conta não só essa, mas outras histórias incríveis. E eu recomendo que vocês leiam, uma porque ela é um clássico da literatura cristã e outra porque, assim, cada capítulo é uma lágrima diferente, entendeu? E a oração que ele fazia é a seguinte: Senhor, eu tenho em minha bagagem as escrituras que quero levar para teus filhos do outro lado da fronteira. Quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora eu rogo, faça olhos que veem ficarem cegos. Não deixe que os guardas vejam as coisas que tu não queres que eles vejam. E essa famosa oração do contrabandista fez com que nenhuma das missões que ele realizou, ele perdesse as Bíblias. Nenhuma. Ele perdeu algumas Bíblias devido a algum tipo de batida policial, digamos assim, nos lugares onde ele estava, mas nas fronteiras ele nunca perdeu nenhuma Bíblia, chegando a ficar às vezes 4 horas sendo revistado e eles não acharem nenhuma Bíblia. Isso é motivo de muita alegria para nós. E desde então, a Missão Portas Abertas não para de trabalhar. Foi assim que começou a nossa história, mas há mais de 6 anos nós temos servido a família da fé, como na Índia, que é o 10º país na nossa lista mundial de perseguição. E essa foto conta sobre uma distribuição de literatura infantil cristã para as crianças ali de Orissa, na Índia. Eu quero contar um pouco para vocês a respeito, apenas de contar mais uma história a respeito do Ramadã. Não sei se vocês sabem, mas o Ramadã é um período de um mês onde os muçulmanos eles devotam as suas vidas, procuram ter mais pureza espiritual, e o Ramadã ele faz parte de dos 5 pilares do islamismo. Nesse ano, o Ramadã começou no dia 23 de abril e vai terminar agora no próximo sábado, dia 23 de maio. E quando isso acontece, em países como a Indonésia, por exemplo, é um desafio ser cristão, obviamente, né? E compartilhar a fé num período como o Ramadã se torna mais difícil ainda, principalmente para os cristãos que são ex-muçulmanos. Mas o texto de Romanos 5, do 1 ao 2 diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Dos 50 países da nossa lista mundial de perseguição, que ela desse ano, a mais atualizada, essa lista ela foi levantada de outubro de 2018 até novembro de 2019. Até então, nós tínhamos 245 milhões de cristãos sofrendo perseguição ao redor do mundo, mas apenas nesse período de um ano de atualização da lista, esse número cresceu para 260. E dos 50 países que compõem a nossa lista, 41 oprimem tem essa opressão que vem do Islã como tipo de perseguição. Preciso destacar que não é todo o Islã que oprime a igreja cristã, mas principalmente países onde é pregado o extremismo islâmico. Eu quero contar para vocês um pouco da história da jovem Álida. Ela é uma muçulmana convicta era uma muçulmana convicta ali na Ásia Central. Essa foto ela é apenas representativa, mas eu espero que o testemunho fique com vocês durante essa noite. Ela sofria de uma depressão profunda, muito, muito profunda. E ela fez um propósito, digamos assim. Ela fez uma prova. Ela falou assim: olha, se Deus não me responder durante esse mês sagrado do Ramadã, ela iria morrer. Ela tinha essa consciência. Isso tem alguns anos, e no ano que ela falou isso, ela conheceu uma amiga dela, na verdade, foi visitá-la e convidou ela para fazer parte de um grupo de jovens cristãos. E ela, a princípio, ela não foi, ela achou que não ia dar certo isso, mas depois ela acabou, após muita insistência, ela acabou indo com essa amiga dela participar de um grupo como esse. E daí ela passou a
ela se converteu, o Senhor a encontrou, ela começou a sentir uma paz muito grande, a depressão foi embora, ela foi batizada, só que isso teve consequências muito grandes, né? A mãe dela encontrou dentro da casa dela uma Bíblia escondida. E uma das pressões que o Islã oferece contra os cristãos vem principalmente por parte da família. A mãe dela ter encontrado essa Bíblia desencadeou uma série de coisas. Ela falou assim: você é uma vergonha para nossa família. Depois disso, ela foi espancada pelos parentes dela e foi expulsa de casa. Eles expressavam uma raiva por ela absurda, simplesmente pelo fato de agora ela fazer parte do caminho, aquele caminho que eu falei lá no começo. E ela ficou muito frustrada e perdida, mas esses irmãos que tinham recebido ela no começo, que evangelizaram ela, a qual ela pôde não apenas se converter, ser batizada e tudo mais, eles trataram dela, conseguiram uma casa para ela e emprego. Depois de alguns meses, ela foi aceita de volta em casa, mas ela diz: eles não aceitam a minha fé, mas mesmo assim eu estou convicta em minha decisão de seguir Jesus e eu continuo orando por eles. Essa pressão ela também alcança outros lugares, como por exemplo na África, aonde o Ramadã ele causa uma certa solidão muito grande para com esses irmãos que eram muçulmanos e que agora são cristãos. A Sophie, de 23 anos, ela tem um período dentro do Ramadã que chama-se Fitur, que é o desjejum, né? O período do Ramadã ele começa no nascer do sol e vai até o pôr do sol. Pois bem, essa irmã, a Sophie, ela, dentro desse período, né? Ela estava com muita, enfim, ela tinha se convertido, na verdade, e ao se converter, ela foi pega não fazendo o jejum que o Ramadã impõe. Aliás, o jejum é um dos outros pilares da fé muçulmana. E após ela ser pega não fazendo o jejum, alguém da família dela acabou pegando ela não fazendo jejum, eles começaram a obrigá-la a fazer o jejum para Allah, para essa ideia de Deus que eles têm. Imagina você sendo forçado a fazer jejum. Nós temos muita dificuldade aqui no Ocidente de fazer o jejum, mas imagina você tendo que ser obrigado a fazer esse jejum para um Deus que você não crê, com uma fé que não é a sua. Pois bem, ela foi obrigada a fazer isso, e ela diz o seguinte, que os pais delas notaram que ela não estava jejuando, porque ela tinha se tornado cristã, e daí eles falaram: se você não jejuar mais, você não é a minha filha. Então ela diz que ela jejuava, ela até preparava o desjejum nas refeições, mas ela ia para o quarto e fingia que estava orando para lá, mas ela estava orando para o nosso Senhor. Ela fazia as orações, que é o salat, que é a oração islâmica, né, que também faz parte dos 5 pilares do islamismo, mas ela, na verdade, ela estava conversando com Jesus e isso fez com que a fé dela pudesse aumentar. Meus irmãos, essas são algumas poucas histórias a respeito do Ramadã e de como o cristianismo tem crescido nos países onde ele não tem liberdade de ser pregado ou de ser vivido. Quero compartilhar com vocês, para finalizar, uma outra realidade, que é a realidade da igreja perseguida mediante ao Covid-19, a pandemia que nós temos enfrentado. A situação com esses irmãos, elas fica cada vez mais difícil, por quê? Eu vou explicar para vocês rapidinho. Para vocês terem uma ideia, o trabalho que a Missão Portas Abertas executa nesses países, ele é mantido através das doações. E essas doações, elas vêm de vários lugares do mundo, né? Elas são levantadas através das bases de desenvolvimento, que é, por exemplo, a base aqui no Brasil. Nós estamos aqui em São Paulo, mas nós atuamos em todo o Brasil através dos nossos voluntários e de outras pessoas que fazem parte da nossa equipe. E essa base de desenvolvimento, ela tem por missão conscientizar a Igreja Livre, no caso nós aqui no Brasil que não sofremos perseguição, para que a Igreja perseguida seja conhecida e a Igreja Livre que está aqui no Brasil possa se envolver de várias formas. E que formas são essas? Através da oração, através da contribuição e através do encorajamento. Todo cristão precisa
de mais pessoas orando por ele. Para que os trabalhos, as missões aconteçam, é necessário que haja dinheiro, isso é fato, e principalmente que haja encorajamento. Esses são princípios da palavra do Senhor que não podem ser negociados. Pois bem, visto que a pandemia atingiu o mundo inteiro, as contribuições também elas foram afetadas. E o que isso significa? Significa que projetos como, por exemplo, o que tem sido realizado na África subsaariana, seja na Nigéria, por exemplo, seja paralisado. Os ataques do Boko Haram na Nigéria, eles não pararam, eles não respeitaram o isolamento e o distanciamento social. Então, muitos lugares na Nigéria foram afetados e têm sido afetados constantemente, não apenas pelo Boko Haram, mas que é um outro grupo de guerrilheiros também com vieses também muçulmanos, como os pastores de cabra Fulani, que tentam dominar a região norte da África. Além da Nigéria, os países que fazem parte da África subsaariana, eles têm um problema não apenas com o Covid, mas o problema anterior, que era a falta de estrutura e de acesso a hospitais. E isso faz com que todo o trabalho que seja realizado seja prejudicado. Então, a oportunidade que nós temos de ajudar esses irmãos é muito importante. O trabalho que eu comentei para vocês, por exemplo, na Colômbia, também foi prejudicado. Afinal de contas, as crianças agora não têm a facilidade de estudar, né, como elas estudavam nesse abrigo. Essa é uma foto direto da Colômbia, do abrigo que nós temos o trabalho desenvolvido lá. Pelas medidas de segurança, os professores acabam não podendo visitar o local para dar aulas, então muito do trabalho que tem sido realizado acaba sofrendo um prejuízo, e as viagens que nós fazemos anualmente para apoiar esses irmãos, né, levando cristãos aqui do Brasil para lá para conhecerem, saberem da realidade dessas crianças e adolescentes, também foram paralisados e cancelados. Coisas boas aconteceram também durante esse período, né? A igreja na China e na Ásia Central, ela acabou tendo uma possibilidade maior de poder conectar principalmente idosos e deficientes às comunidades de fé, já que eles não tinham facilidade para irem às igrejas, mas eles agora podem participar de grupos de oração e de estudo bíblico através da internet. E essa última imagem eu quero deixar para vocês que querem conhecer mais a respeito da igreja perseguida. Através do link que está aí na sua tela, ou se você utilizar o seu smartphone e colocar, apontar a sua câmera para esse QR Code, ele vai levar você direto para um pequeno formulário que você vai preencher os seus dados e vai receber a revista da missão Portas Abertas. Meus irmãos, essas são apenas algumas das centenas de informações que eu poderia passar para vocês a respeito da igreja perseguida. E eu quero convidar você, encorajar você a conhecer mais, a se envolver mais. Como você pode isso? Cumprindo o ID. Primeiro, o ID, a primeira letra do ID é de intercessão. Ore pela igreja perseguida. Todas as informações que eu passei para você, receba elas como uma responsabilidade, um privilégio de poder orar por esses irmãos. Não existe prova de amor maior no cristianismo, além do sacrifício de Cristo, do que orar, interceder pelos irmãos. Você pode cumprir o ID também através da letra D do ID, doando. Você pode, tem meios e a gente pode eu posso te passar vários meios pelo qual você pode contribuir, principalmente nessa época do Covid-19. E a última, que é a letra E do ID, é o de encorajamento. Você pode escrever cartas para os irmãos que sofrem perseguição, que perderam parentes, perderam filhos. Você pode escrever para esses irmãos a fim de que eles recebam, nós entregamos as suas cartas, no nosso site existe uma campanha de cartas, você pode escrever, suas crianças da igreja podem fazer desenhos, nós vamos enviar para esses irmãos e eles vão ser encorajados, isso faz uma diferença enorme para eles. Eu quero agradecer a você por ter ficado aqui conosco na live, por ter me ouvido, por ter acompanhado todo esse trabalho. Quero agradecer ao pastor Moisés também pela oportunidade, para toda a igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês realmente foram muito queridos em nos receber. E qualquer dúvida, meus irmãos, eu estou à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade.
Pastor Moisés, eu fico por aqui. Se tiverem mais alguma informação que eu possa passar para vocês. Bom, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe o irmão Everson da Missão Portas Abertas. Nós estamos aqui felizes, né, com essa oportunidade de conhecermos um pouco mais, né, ou talvez conhecer a realidade da igreja perseguida em todo o mundo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, os irmãos da Missão Portas Abertas, né? Vamos continuar orando pela igreja em todo o mundo, e principalmente nos locais onde ela mais sofre perseguição, né? Então, eu acredito que foi muito edificante, e você aprendeu aí que existem 3 formas de você se envolver com missões, 3 formas de você cumprir o ID, né? Intercedendo, doando e encorajando, tá bom? Guarde isso aí. Então você entra lá no site da Missão Portas Abertas, você procure saber um pouco mais, né? Você vai conhecer mais a respeito desse grande trabalho que está sendo feito no corpo de Cristo. Eu quero encerrar a nossa live de hoje deixando um versículo com você que eu li lá no site da Missão Portas Abertas, né? Esse versículo eu peguei lá do site da Missão Portas Abertas, que é 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 26. Eu quero ler com vocês, né? O livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, tá bom? Que diz assim, ó: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros membros é honrado com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Então, olha que versículo interessante. Quando um único membro do nosso corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Então, a igreja perseguida, ela não é uma igreja à parte, mas faz parte de todo o corpo chamado Igreja de Cristo. Então, que Deus possa tocar no seu coração. Eu creio que você possa estar sensibilizado com essa causa. Eu quero encorajar você, né, a fazer como eu vou fazer também a partir de hoje, entrar lá no site da Missão Portas Abertas, e você vai descobrir formas de contribuir com essa missão. Você vai saber mais o que está acontecendo na igreja perseguida pelo mundo, né, com as informações atualizadas, e você vai encorajar outras pessoas também a enganjar nessa grande missão, que ela é a missão do corpo de Cristo. Então, queria agradecer mais uma vez aos irmãos, e agradecer a Deus pelo privilégio de compartilhar nessa live com todos vocês. Queridos, olha, eu quero dizer para você que terça-feira é nossa próxima live, tá bom? Nós vamos estar lá, o culto de terça, uma bênção. Aos domingos a igreja está fechada para os cultos, mas ela está aberta para atendimento, para oração. E nós estamos abrindo a igreja todos os domingos, das 9 da manhã às 11 da manhã, tá certo? Então que você possa ficar aí abençoado, que essa palavra possa ter enchido seu coração, que essas informações possam realmente nos levar a orar, a buscar a Deus, também pedir, Senhor, qual é a minha parte? Né, o que eu posso fazer, né, como missionário dessa causa aí da missão Portas Abertas. Deus abençoe vocês, receba a bênção apostólica, até terça-feira, nossa próxima live. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Fique em paz. Deus abençoe a sua vida. E até nosso próximo encontro.